Existe uma dor que ela é muito maior do que a doença em si, que é a dor de ser rejeitado. Muitas pessoas conseguem suportar uma enfermidade, mas não conseguem suportar o abandono. Nós fomos criados como seres relacionais, fomos criados para viver em sociedade. E quando o ser humano ele é excluído ou tratado como alguém que não merece amor, algo dentro dele vai morrendo aos poucos. Talvez você nunca tenha tido lepra, mas eu acredito com quase certeza que você já sentiu que é ser descartado, que é ser esquecido. Talvez por causa de um erro, por causa de um pecado, por causa da sua história, de algo que você fez lá atrás e as pessoas insistem em rememorar isso. Talvez seja por alguém que decidiu que você não era mais digno de permanecer por perto, não era mais digno de fazer parte do seu ciclo social, alguém que você considerava muito ou que amava. Talvez seja na infância algo que às vezes nem se explica, porque não tem uma justificativa para que um pai abandone o filho, ou uma mãe abandone o filho. Eu sou o Silas, esse é o nosso canal do Movie, essa é a nossa série de devocionais. O que queres que eu te faça? No nosso milagre de hoje, a gente não vai começar falando da cura, mas a gente começa falando de um toque. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, versículo 12 até o 16. A palavra do Senhor nos diz, eu vou ler na versão Almeida, edição contemporânea. Estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Jesus, prostrou-se o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe Jesus: Não conte isso a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Todavia a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Nessa passagem, também encontrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus e Marcos também. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinótipos. Eles são, na maioria das vezes, eles relatam a mesma coisa com as óticas diferentes, mas eles abordam os mesmos assuntos. No tempo de Jesus, nesse tempo que é descrito, a lepra ela era muito mais comum do que hoje em dia e ela era muito mais do que uma doença. Ela era praticamente uma sentença de morte social. O leproso ele perdia o convívio com a família, ele perdia a sua casa, ele perdia a sua profissão, a dignidade, perdia tudo, perdia o direito de conviver em sociedade. Segundo a lei mosaica, ele era impedido de morar na cidade, ele tinha que habitar fora da cidade e afastado das pessoas, e sempre que alguém se aproximasse dele, ele tinha que gritar: impuro, impuro, coberto por uma capa. Pensa isso, todos os dias você tem que lembrar as pessoas que não pode ser tocado, não poder abraçar seus filhos, seu cônjuge, seus parentes, você não poder participar da adoração no templo. Pensa uma vida marcada pela solidão. É esse o cenário que aparece na história desse camarada. Até que ele tenha um encontro com Jesus. Mateus, na sua passagem, versículo 8, do 1 ao 14, ele diz que o leproso se aproxima de Jesus e faz uma oração simples e extraordinária. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Observa uma coisa, ele não duvida do poder de Jesus, mas ele se põe em sujeição à vontade de Jesus, de querer ou não. E essa é exatamente, talvez, a dúvida que as pessoas têm hoje. Será que Deus pode? Ou será que Deus ainda me quer?
Será que ele quer fazer por mim? Será que depois do que eu fiz ele ainda olha para mim? Será que Deus desistiu de mim? E Jesus, para esse leproso e para nós, ele responde de uma forma surpreendente. Antes mesmo que ele abrisse a boca para falar, ele estende a mão e toca naquele homem. Pensa, isso era impossível, era impensável, era algo imprevisível. Qualquer judeu daria um passo para trás. Só que Jesus fez o contrário, ele se aproximou. E o toque dele veio antes da cura. E esse milagre, esse sinal, como diz o apóstolo João, esse sinal ele revela uma característica muito maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não tem medo da nossa sujeira. Tem um apóstolo que eu ouvi muitas ministrações dele e ele fala para a gente que o Espírito Santo não tem nojinho do nosso pecado. Ele mora dentro de nós e ele nos conhece no nosso interior. Assim também é Jesus, ele não tem medo da nossa sujeira. A gente costuma pensar que a gente precisa melhorar primeiro para depois a gente se aproximar de Deus, só que Jesus ele nos mostra que o caminho é exatamente inverso. É ele que se aproxima de nós, que se aproximou de nós, nos amando quando nós ainda éramos inimigos de Deus e pecadores. Ele se aproxima primeiro e o toque de Jesus no leproso não tornou Jesus impuro. Mas foi a pureza de Jesus que venceu a impureza do coitado do leproso. E se você for observar, foi exatamente isso que aconteceu na cruz. O pecado que havia em nós, ele não contaminou Cristo. Foi a santidade dele que nos purificou. Pensar e entender isso talvez muda tudo. Você pode se sentir indigno e carregar culpas, carregar fardos antigos e achar que Deus apenas te tolera, que Deus apenas te suporta. Mas o Evangelho ele vem dizer para você uma outra coisa. Jesus ele quer tocar em você quando ninguém mais quer. Ele não simplesmente permite que você toque nele, mas que ele estende a mão para tocar em você. E talvez hoje a lepra da nossa sociedade ela tenha outro nome. Talvez seja ansiedade, depressão, seja uma dependência química, um vício, né? Ou pornografia, sejam os fracassos que você carrega na sua história, seja o divórcio e por experiência de pessoas próximas, o divórcio ele é uma marca que você carrega pelo resto da vida e as pessoas te olham diferente. Talvez sejam alguns traumas que você sofreu, como eu disse, rejeição na infância causa traumas muitas vezes irreversíveis. As pessoas continuam sendo isoladas pelas lepras do nosso dia a dia e elas continuam escondendo as suas feridas. Elas continuam acreditando que Deus não quer mais saber delas. Só que o que eu venho para dizer é que Jesus continua sendo o mesmo. Ele continua estendendo a mão e tocando os intocáveis. E que é muito mais do que isso. Ele chama eu e você, nós como igreja, a fazer o mesmo. Nós como seguidores de Cristo, como cristãos, pequenos cristos, nós não fomos chamados para apontar o dedo para os nossos irmãos. A gente foi chamado para estender as mãos, não apontar o dedo, mas estender a mão. Tem uma frase que resume esse milagre. Jesus ele não esperou o homem ficar limpo para tocá-lo. Ele tocou no homem primeiro. Talvez hoje você se identifique como aquele leproso. Você acredita que Deus pode fazer qualquer coisa, que Ele tem o poder de fazer qualquer coisa, mas não acredita que Ele queira fazer isso na sua vida. E a resposta de Jesus para você hoje é a mesma que Ele deu para aquele leproso: eu quero. E essa palavra ela continua ecoando até hoje. Sempre que você perguntar para Jesus: Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas o Senhor quer, Ele vai te responder: eu quero. Cristo tocou naquele homem, ele continua alcançando as pessoas e hoje você é um deles. Hoje talvez seja o dia que ele quer justamente tocar naquela área que você passou anos ou meses ou sei lá qual tempo escondendo. Jesus tem o poder de fazer o que ninguém mais faz e ele continua
tocando os intocáveis. Ele continua alcançando os inalcançáveis, ele continua usando os improváveis. E eu faço um convite para você, que se essa mensagem falou com você, se fez algum sentido para você, eu te peço, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Jesus ele não veio para rejeitar, ele veio para ser um canal de aproximação. Se você está acompanhando essa série juntamente conosco, se inscreve no canal, clica no sininho de notificações, clica no joinha, isso é muito importante para nós, e deixa nos comentários qual a importância que esse vídeo teve para você, para que a gente possa entender e conhecer quem são as pessoas que estão caminhando junto conosco e se tem feito sentido essa série. Nos próximos episódios a gente vai continuar descobrindo milagre após milagre quem realmente é Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor, nesse momento nós te agradecemos, nós te pedimos, Pai, reconhecendo o teu poder e a tua capacidade, nós te colocamos, Pai, a pergunta. Nós sabemos que o Senhor quer, e nós perguntamos. Nós sabemos, entendemos que o Senhor pode e perguntamos, o Senhor quer. Senhor, quantas vidas estão se sentindo leprosas, se sentindo isoladas? E hoje, Pai, nós podemos receber do Senhor a resposta. Quero. Que essa resposta do Senhor possa alcançar corações que estão se sentindo inalcançados. Possa alcançar, Pai, vidas que estão se sentindo isoladas e impedidas de viver em sociedade. São corações, Pai, que foram abandonados, que foram, Senhor, subjugados, que foram, Pai, oprimidos, que foram, Pai, isolados, pessoas que estão vivendo sozinhas, carregando, Pai, um peso que elas não deveriam carregar sozinhas. Senhor, que essa palavra alcance, Pai, esses corações e que não seja, Pai, por mim, mas que seja através do Teu Espírito Santo. Que essas vidas elas possam ser alcançadas e transformadas pelo Teu toque. Que esses corações, Pai, eles se sintam tocados pelo Teu toque miraculoso. Que elas possam, Pai, receber do Senhor a transformação e o conhecimento de quem realmente o Senhor é. Nós te pedimos e te agradecemos não só agora, mas para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Seja edificado pela prática da palavra.